Não vai participar aqui com a gente diretamente, sabe por quê? Ele está participando ao vivo de uma entrevista, veja só, com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, como você pode perceber, Eduardo Cunha, e a filha dele, Daniele Cunha. Essa live é uma parceria do podcast de Sérgio Lima com a Record News, então estão os quatro. A gente vai agora com uma transmissão simultânea, acompanhar um pouco da entrevista que o Heródoto participa. Agora são 9 horas e 15 minutos, a gente já acompanha. Então, vamos ouvir um trechinho da fala com o Heródoto, da pergunta do Heródoto para o Eduardo Cunha. Na sua grande maioria... Não poderia ter derrubado. Mas vai derrubar. Eu tô com um recurso especial no STJ para ser julgado, mas mais do que isso, eu tenho uma reclamação no Supremo Tribunal Federal que está para ser pautada e que nessa reclamação é justamente contra o ato do Moro de fraudar a competência da Justiça Eleitoral. Eu poderia aqui te relatar uns 50 episódios do Moro. Quer dizer, se estivesse na Justiça Eleitoral, o senhor não teria sido condenado, é isso? Bom, preciso ser julgado. Vai para lá e vamos ver, porque ele me condenou por corrupção baseado na palavra de um delator que disse que ouviu dizer de outra pessoa... É o Dilson Funaro? Não. O delator que ele colocou, que ele usou para condenar no processo Curitiba, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, um ex-funcionário da Petrobras chamado Eduardo Musa. E esse ex-funcionário da Petrobras, ele declarou no processo que ouviu dizer que eu fui a última pessoa na nomeação do ex-diretor internacional da Petrobras. E essa pessoa de quem ele disse que ouviu dizer não confirmou. Ou seja, é um delator de ouviu dizer. E toda a jurisprudência do Supremo hoje, a palavra do delator não serve nem para aceitar uma denúncia, que dirá para condenação, o que, aliás, é vedado em lei. Então, efetivamente, um juiz imparcial e um juiz competente para me julgar não vai me condenar com base na palavra de um delator. E eu tenho certeza absoluta que essa sentença será derrubada. Eu não tenho dúvida nenhuma, não só da minha inocência, como do absurdo. Quem tiver a oportunidade de ler a sentença vai ver isso. Então, isso tudo eu estou contestando. Eu não tenho barulho, até porque o Moro usava o seguinte, isso está claro nas mensagens que já vazaram. Ele dizia que ele era imparcial porque ele estava condenando o PT, porque ele estava condenando o maior adversário do PT, que era o Cunha. Então, isso está colocado, está lá vazado, em diálogos, em entrevistas que ele dava, em artigos que o Moro escreveu, na Veja, por exemplo, um que ele escreveu dizendo isso, eu não estou perseguindo o PT. Mas isso não vale para o processo. Vale, claro que vale, a suspeição dele está configurada. A suspeição dele é configurada, mas para o processo, antes de julgar a suspeição dele, o Moro não era, assim como o Moro não era competente para julgar o Lula, e foi declarada essa incompetência dele, antes do julgamento da suspeição, o Moro não está sendo só considerado suspeito, ele foi considerado já em decisão, que já está transitada, que era incompetente para julgar o Lula. Da mesma forma que ele era incompetente para julgar o Lula, ele é incompetente para me julgar, era incompetente para me julgar, que, graças a Deus, ele não está mais como magistrado. Então, efetivamente, eu não tenho dúvida, quando isso for para a Justiça Eleitoral, Heródoto, que isso aí vai ser julgado de uma forma imparcial, e eu seria absolvido. Então, eu quero ser julgado pelo juiz correto, não pelo juiz incorreto, como foi Moro comigo, e por um juiz imparcial, e não por um juiz parcial, como foi o Moro. Heródoto, a gente continua ao vivo lá na Record News, então pode fazer mais uma pergunta. Eduardo, mais uma pergunta que eu acho que as pessoas gostariam de fazer para você. Eu estou aqui às ordens. É possível no Brasil, a população, de uma maneira geral, quando fala em política, geralmente associa a corrupção. É possível no Brasil fazer política sem ser corrupto? Óbvio que é. Efetivamente, esse fato de você colocar que as pessoas se associam à política e à corrupção, esse foi um dos objetivos que o Moro, com a sua organização Lava Jato, Esse é um fato da gente ouvir na rua aí. Não. Mas isso é o imaginário da população, ela coloca para fazer todo mundo passar pela mesma régua. Que efetivamente tem políticos corruptos, óbvio que tem, como tem médico corrupto, como tem advogado corrupto, como pode ter jornalista corrupto. Não é que eu estou ofendendo quem quer que seja, eu estou dizendo que em toda profissão você tem bons policiais, tem maus policiais, você vai ter sempre boas e más pessoas. Você vai ter sempre alguém honesto e alguém desonesto. Isso não quer dizer que toda a profissão ou toda a categoria seja por uma régua só. Então, você tem políticos, sim, corretos. A maioria, eu lhe diria, como eu diria a você, a maioria dos policiais são corretos. É porque alguém, numa blitz, fez uma extorsão com alguém que está dirigindo o carro... Mas os policiais não têm acesso a tantas fontes de riqueza como têm os políticos. Na sua proporção... A nomeação de cara é outro poder, são outros poderes diferentes. Na sua proporção, Heródoto, todos têm acesso a qualquer tipo de coisa. Qualquer poder do guarda na rua, para que efeito daquele momento, ele cria tanto mais problema para um cidadão,
se ele não agir corretamente, do que pode criar um político. Então, não é que não tenha poder, não tem poder sim. Eu quero dizer, qualquer um pode te fazer mal. Qualquer um pode fazer mal à população através dos atos equivocados. Agora, querer a gente admitir, ou querer aceitar que todo político é corrupto ou que se faz política com corrupção, tem que ter a repulsa de todos, inclusive dos próprios políticos. Nós não podemos nivelar. Esse foi o objetivo do Moro, criminalização da política. Por isso que, em 2018, a gente veio com uma eleição de aversão à política. A aversão à política preponderou sobre a política. Os políticos deram motivo para isso. Alguns a podem... quantidade de denúncias é inacreditável. Alguns podem ter dado motivo para isso, e quem tem que puni-los é o eleitor não os elegendo. Isso não quer dizer que o eleitor não vai eleger os bons políticos. Não é porque você teve maus políticos que foram punidos pelas urnas, pelos eleitores, que você vai punir todos os políticos por isso. Eu acho que tem uma régua que tem que ser passada. E essa criminalização da política foi o grande mal feito pela essa organização Lava Jato. Eu diria o maior deles todos. Que foi isso que se buscou. E que agora nós vamos ver o seguinte, você vai começar a ver o reverso disso tudo. A partir de agora, nós vamos voltar sobre outro parâmetro. O parâmetro que vai voltar à velha é que vai ser um novo. Agora, outro parâmetro seria o financiamento das campanhas eleitorais pelo Estado público e não mais através das doações feitas por empresários, porque empresário não dá nada para ninguém. Ele empresta ou ele investe na candidatura. Por que o empresário vai dar dinheiro para um determinado político se eleger? Essa discussão... E você não vai receber nada de volta? Essa discussão, Heródoto, eu já participei de várias delas e minha posição era muito clara. Eu sempre fui favorável ao financiamento privado de campanha. E o que a gente está assistindo é que cada valor... Isso foi o Supremo tornou inconstitucional, isso é uma discussão que nem adianta a gente fazer, a não ser que se aprove, que, aliás, foi aprovado por mim, como presidente da Câmara, uma emenda constitucional que tinha o financiamento privado dentro de certas condições no texto, mas o Senado não votou. Então, hoje, não adianta a gente discutir se o financiamento privado é melhor ou não que o público, porque ele está vedado hoje. Então, não adianta discutir aquilo. Se é melhor ou pior, estou dizendo que... 9h22, a gente só deu um gostinho para você acompanhar essa entrevista. O Eduardo Cunha é um personagem forte da política, né? Teve uma participação no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas você quer conferir a entrevista na íntegra? Só você correr depois lá no Spotify e também no YouTube do webcast Afoitos para conferir a entrevista completa e matar um pouco da saudade do Heródoto, que hoje me traiu, mas amanhã ele está de volta.